em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda mais um domingo sem nossos cultos presenciais, apenas por transmissão como nessa noite. Gostaria de meditar com você nessa noite no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós leremos os versículos de 46 a 54. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho segundo João, capítulo 4, nos versos de 46 a 54. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir,
o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com as notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Que Deus nos abençoe nessa noite com a sua maravilhosa e poderosa palavra. Jesus está de volta à Galileia e João, na narrativa do texto, deixa claro que Jesus fora bem recebido quando chegou na Galileia. O verso 45 do mesmo capítulo 4 nos diz que assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Uma versão diz, o receberam com alegria, com amizade, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Esse adendo que João está fazendo aqui não é da multiplicação, da transformação da água em vinho que acontecera lá em Caná da Galileia. O texto diz que Jesus foi bem recebido porque as pessoas da Galileia estavam lá com Jesus quando ele estivera em Jerusalém. E se nós retornarmos lá no capítulo 4, no verso 46, nós vamos ver que João é muito claro em dizer onde é que Jesus está retornando. O texto diz: e dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde fizera da água em vinho. Acontecera um milagre extraordinário ali, está lá em João capítulo 2, nos versos de 1 a 11, quando Jesus transformou a água em vinho. E João deixa um detalhe que é preciso recorrer naquele momento lá de João 2, nos versos de 1 a 2, quando ele diz: fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Os discípulos de Jesus estavam com ele aquele dia em Caná da Galileia. E agora os mesmos discípulos estão retornando com ele outra vez a Caná da Galileia. Eles estiveram ali em Jerusalém, eles viram o que Jesus fez em Jerusalém, e agora eles estão viajando com Jesus para Caná da Galileia. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre que circunstância se deu essa segunda viagem de Jesus para Caná da Galileia. E o próprio capítulo 4 nos diz a circunstância, versículos de 1 a 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Querido, aquele episódio de tentativa de criar uma intriga entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, Jesus, quando percebeu aquela arquitetura maligna dos fariseus, Jesus deixa a região que ele está e vai para Caná da Galileia. Episódio aquele que João deixou para nós aquela marca contundente, está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos de 24 a 26. Isso se deu
antes de João ser preso, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. A aproximação era com relação ao lavar das mãos. Mas aí o texto diz: eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão dirigindo a ele. Aquele homem que chegou ali perto deles com o pretexto de questionar a purificação conseguiu envenenar o coração dos discípulos de João, e agora os discípulos de João vão até João para que João tome partido. Jesus está concorrendo com eles e está criando aquele clima. E aí eu disse que esse episódio foi resolvido com aquela célebre resposta de João nos versículos 29 e 30 desse capítulo 3. João disse: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então entenda primeiro em que circunstância que Jesus está saindo, e esses discípulos de Jesus estão presenciando essa coisa toda. Uma intriga fora criada, foi tentado criar um clima ruim entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João, e Jesus está se retirando da Judéia e está indo para Caná da Galileia. Mas João é claro em dizer uma coisa, que no caminho dessa viagem há uma parada. Versículo 4, era necessário passar por Samaria. E nós nos lembramos bem do episódio que vai acontecer em Samaria. Jesus vai encontrar a mulher samaritana na beira do poço. Apenas para frisar alguns pontos, João capítulo 4, versículo 9 nos diz o seguinte: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Preste bem atenção. Jesus está saindo da Judéia porque os discípulos de João, de uma certa forma, foram envenenados com uma intriga. E Jesus está saindo daquele lugar e indo para Caná da Galileia. Parando no caminho em Samaria para beber água e comprar comida, Jesus vai conversar com uma mulher samaritana. Primeiro uma mulher, depois samaritana. E o texto é claro, os judeus não se davam, não conversavam com os samaritanos. Agora olha o que vai acontecer nos versos 26 e 27. Então Jesus declarou para a mulher samaritana: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus está se apresentando como a promessa, como o Messias, o Salvador do mundo, para uma mulher samaritana, e os samaritanos não falavam com o judeu, muito menos o judeu com as mulheres na rua. Olha o que vai acontecer. Naquele momento que Jesus está se apresentando como Messias para a mulher samaritana, está oferecendo para ela salvação, a obra messiânica. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Todo mundo ficou quieto. Todo mundo ficou calado. Veja que a viagem começa a tomar uma nuance, começa a tomar uma forma que algumas questões de natureza de relacionamento estão permeando essa viagem. Então vamos voltar agora para o ponto. João capítulo 4, versículo 46. Mais uma vez, é a segunda vez, mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Na realidade, João usa a expressão do rei, mas ele uma expressão rei, mas ele está se referindo a Herodes
o Antipas. Sabemos que Herodes o Antipas não era um rei, era uma maneira de classificar o governante. A Palestina havia sido dividida em 4 regiões e os que governavam essas regiões eram chamados de tetrarcas. E Herodes era o tetrarca da Galileia, embora fosse chamado de rei, ele não era rei. Mas quem era Herodes o Antipas? Era um perseguidor, era um homem mau, acusado de muitos crimes, inclusive é ele que vai ordenar a decapitação de João Batista. E ele era um homem de comportamentos malignos. Ele tomou a esposa do seu próprio irmão e se casou com ela. Então agora é um empregado, é um oficial de Antipas, desse homem inimigo da igreja, desse homem perdido, e que trabalhava para esse homem que está suplicando agora o favor de Jesus. Primeiro os discípulos toleraram, abre aspas, o afronto dos discípulos de João. Depois eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana. Mas agora não, agora um soldado, um inimigo nosso, está pedindo um favor ao nosso mestre. Essa turma não merece ajuda. Mas o versículo 47 de João 4 nos diz o seguinte: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fossem curar seu filho que estava à beira da morte. Esse homem não só pediu, agora esse homem vai suplicar. Esse homem vai se ajoelhar aos pés de Jesus. E diante daquela cena ninguém diz nada, mas Jesus vai dizer algo. O texto diz, disse-lhe Jesus, se vocês... Então não é direto só com o soldado. Jesus não disse, se você. Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Mas pregador, esse povo daquele lugar já viram o milagre da água sendo transformada em vinho. A quem Jesus está dirigindo no plural? É só ao soldado de Herodes? Certamente que não. Jesus está dizendo vocês. A experiência servirá para o soldado, mas Jesus também está ensinando aos seus discípulos algo. Não entendi, pastor? Vai entender. João capítulo 4, versículo 49. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Primeiro ele sabia que Jesus estava indo. Quando ele viu Jesus, ele ajoelhou, suplicou, pediu ao Senhor. Então logo Jesus disse para ele, olha, se vocês não virem milagres e sinais e maravilha, vocês não vão crer. Ele entendeu como um ato, uma resposta positiva de Jesus. E qual foi a próxima argumentação dele? Jesus, vem logo. Vamos. Lembre-se que o filho dele está em Cafarnaum. Ele encontrou com Jesus em Caná da Galileia. Alguns dizem que a estrada antiga que ligava Caná da Galileia até Cafarnaum fazia em torno de 31 quilômetros. Era uma caminhada difícil. Não eram estradas pavimentadas. Era uma estrada aberta, mas não era uma estrada difícil. De 31 quilômetros. Alguns dizem que, com a melhor das expectativas, esse percurso não poderia ser feito com menos de 14 horas. É por isso, e é dessa forma, e essa é a razão da urgência do convite daquele homem. Mas no verso 50 nós somos surpreendidos com a resposta de Jesus para aquela ansiedade, para aquela urgência daquele soldado. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Agora o que mais me surpreende, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Um homem que está vendo Jesus pela primeira vez. Um homem que não vira nenhum milagre de Jesus. Um homem que não estava no dia da festa da multiplicação da água em vinho.
Um homem que não estava com Jesus lá em Jerusalém, como os galileus que o receberam bem, porque vira os sinais que ele fizera em Jerusalém. Esse homem é um soldado da província da Galileia. Esse homem ouviu apenas Jesus dizer: pode ir, o seu filho continuará vivo. E João diz: o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Guarde isso no seu coração. Isso me lembra do episódio do centurião que é narrado em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 7. Mas isso foi lá em Lucas. João está narrando para nós uma outra situação. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui para que nós possamos compreender a beleza disso aqui nessa noite. João 4, 51 a 52 agora. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Agora veja, João 4, 53. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo, e assim creram ele e todos os de sua casa. O que nós aprendemos nisso aqui, querido? Jesus está indo para Caná da Galileia. Jesus saiu de um ambiente onde estava acontecendo, onde a obra estava acontecendo, porque intrigas e contendas foram criadas em torno da obra de Jesus. Jesus saiu. A caminho de Caná da Galileia, Jesus para em Samaria e enfrenta os preconceitos, as inimizades. Sai de Samaria, entra em Caná da Galileia, e a primeira pessoa que se aproxima dele é um dos inimigos da igreja, vamos assim dizer. Agora, um soldado de Antipas está pedindo um favor. Mas o que os discípulos estão aprendendo nessa viagem? Que uma mulher, uma samaritana, que Jesus investiu na vida dela, que Jesus rompeu com preconceitos, que Jesus rompeu com inimizades, aceitou o evangelho do reino. E se nós voltarmos no capítulo 4 de João, nós veremos que aquela mulher saiu daquele poço, incendiou toda a cidade com a mensagem de salvação, a ponto de todos da cidade virem até Jesus. Aquela mulher fez com que a viagem atrasasse 2 dias, porque Jesus teve que ficar mais 2 dias ali, porque os samaritanos não deixavam ele embora. E mais tarde nós vamos ler o testemunho deles, dizendo: agora nós cremos, não é nem mais pelo que você conta, mulher, agora é pelo que nós temos visto. É nesse clima, é debaixo desse ensino, que Jesus está saindo com seus discípulos e indo para Caná da Galileia. E agora Jesus encontra um soldado de Herodes, que sem conhecer Jesus, apenas ouvindo falar, se prostra, pede Jesus que cure seu filho. Ele não vira um milagre. Ele não acompanha Jesus na sua jornada, mas Jesus dá uma palavra para aquele homem. Jesus apenas diz para ele: pode ir que seu filho vai continuar vivo. E o texto é claro, esse homem, mediante o que Jesus falou, ele vai embora para sua casa. E quando esse homem chega em casa, a primeira pergunta que ele faz é: que horas meu filho ficou curado? E quando aquele homem fica sabendo que foi no exato momento que Jesus dissera para ele que o filho dele estava vivo, ele vai dar testemunho disso, e todos da sua casa vão se converter ao Senhor. Para onde que isso estava apontando? Para onde que Jesus estava ensinando, se os seus discípulos eram os mais focados em aprender o que ele estava ensinando naquela caminhada? Não se esqueça que era uma classe itinerante. Não se esqueça que era um curso de apostolado itinerante durante 3 anos.
Eu vou te mostrar. Estamos no capítulo 4. Vamos para o capítulo 14 de João, versículos de 12 a 15. Digo-lhes, Jesus falando, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas olha a condição, se vocês me amam. E qual é a prova desse amor? Obedecerão aos meus mandamentos. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Que o mesmo Jesus, que no momento exato, que no momento imediato, sem atraso de minutos ou segundos, de Caná da Galileia deu ordem e aconteceu em Cafarnaum, e aquele homem comprovou, aquele homem confirmou a autoridade e o poder manifesto imediato de Jesus. Agora ele está dizendo para os seus discípulos, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês obedecerem a minha palavra com a mesma prontidão, de imediato, como aquele soldado fizera, vocês vão experimentar coisas maiores do que estas. Vocês viverão coisas ainda maiores. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Daqui da terra é uma coisa, mas do trono da glória será diferente. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu mesmo farei para que meu Pai seja glorificado. Basta obedecerem a minha palavra. Agora olha que coisa mais tremenda ainda, são os versos 16 e 18 de João 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o veem e nem o conhece. Conhece significa relacionar, desenvolver intimidade. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Sabe o que esse texto aqui está me ensinando nessa noite? Que tudo isso que Jesus disse aqui já aconteceu, exceto a última parte. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, ele já foi. Jesus está dizendo, eu vou enviar o conselheiro, o Espírito da verdade, ele já enviou. Jesus está dizendo que o mundo não tem relacionamento nem intimidade com o Espírito Santo, mas os seus discípulos, os que estão nele, têm. Jesus está dizendo que ele estará conosco todo o tempo. Já está acontecendo. Jesus está dizendo que não nos deixará órfãos, porque nós temos o Consolador conosco, não estamos só. Mas Jesus está dizendo uma última coisa, eu voltarei para vocês. Querido, de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, sabe o que está faltando? Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mais nada. E se não está faltando mais nada, tudo que ele disse que aconteceria antes da sua segunda vinda, eu pergunto nessa noite, está acontecendo? Você tem obedecido de imediato a palavra do Senhor? Ou tem uma resposta, ou tem um percalço, ou tem um pois é, um porém? Aquele soldado, não, aquele soldado de imediato. Aquela mulher na beira do poço, quando Jesus conversou com ela, ela era uma samaritana, ela podia ter mentido, mas quando Jesus disse, busca teu marido, ela foi verdadeira, ela disse, não tenho marido. E Jesus elogiou a sinceridade daquela mulher e disse, você disse a verdade. Você disse bem, não tenho marido, que você já teve 5. E esse que está com você agora não é o seu marido. Querido, é importante que aqueles que se aproximam de Jesus se aproximam em verdade. Por isso que ele disse para aquela mulher que Deus estava à procura de adoradores e está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que confessem o que não pode esconder de Deus. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, como você tem se aproximado de Jesus? Como você tem falado com Deus? Como que você tem buscado do Senhor?
Há momentos e nessas dificuldades que nós temos passado, nós pensamos que Deus está tão longe, está lá no céu. Querido, Jesus ensinou para os seus discípulos: hoje eu mando daqui da Galileia e acontece em Cafarnaum, mas quando eu for para o Pai, do trono da glória, eu mandarei do céu e acontecerá em todo lugar. E é de imediato. É assim que você crê? É assim que você serve? É com essa prontidão que você responde a palavra? Então coisas maiores vão acontecer na sua vida. Quem disse não sou eu, quem disse foi Jesus. Agora, quando que essas coisas não acontecerão? Quando nós não formos diante de Jesus, sabendo que Ele conhece todas as coisas, e insistirmos em contar uma história para Ele que não é a verdade. Não foi o caso da mulher samaritana. Quando nós formos até Jesus, mas deixar que intrigas falem ao nosso coração, não foi o caso dos discípulos. Quando nós formos até Jesus, ouvimos a palavra e não respondermos prontamente, não foi o caso do soldado. Entende por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo? Mas eu creio que nessa noite sua vida pode mudar. E tudo que você precisa fazer é dar uma resposta pronta ao Senhor Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Curva a sua cabeça e vamos orar. Diga: Senhor Jesus, eu entendi tua palavra. E nessa noite eu estou pronto a responder a tua palavra. A tua palavra nos diz nessa noite que o Senhor já fez todas essas coisas. Está pronto para voltar para buscar a sua igreja. Eu quero viver isso, Senhor. Senhor Jesus, seja Senhor, seja Salvador da minha vida. Eu estou pronto para responder a tua palavra e obedecer de imediato. Por isso eu me rendo aos teus pés. Eu faço uma aliança, eu faço um compromisso de dizer sim todo o tempo e responder prontamente a tua palavra. É no nome de Jesus que eu estou orando. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça sobre o teu coração nessa noite. Eu quero impetrar a bênção sobre sua vida agora. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus, que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja do Senhor, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus de Nazaré.